Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Eu convido você a estar com sua Bíblia na mão para nós, mais uma vez, estudarmos a palavra de Deus. E o texto que nós iremos iniciar, porque hoje nós vamos ver alguns textos, se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 3, e o verso é o verso 15. E o texto nos diz o seguinte: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui nesse texto que nós lemos, Paulo está dizendo que a igreja é a igreja do Deus vivo. E Paulo diz mais: coluna e baluarte da verdade. Eu quero estudar com você nesse momento, as 5 colunas da verdade, que sustentam a igreja do Deus vivo. A primeira coluna, eu quero levar você ao livro de Jeremias, e o capítulo é o capítulo 10 e o verso 10, que nos diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Você percebe o que o texto está dizendo? Que Deus, ele é verdadeiro. Deus é verdadeiro. É claro que nas colunas da verdade, as 5 colunas, não poderia faltar a pessoa de Deus, porque Ele é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Mas, e a segunda coluna da verdade? Quem é a segunda coluna da verdade? Eu convido você a irmos ao livro de João, no Novo Testamento. João 14, e o verso é o verso 6, que nos diz o seguinte: 14, 6. Veja só. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é a segunda coluna? A pessoa de Jesus. É claro que não poderia faltar também a pessoa de Jesus, porque ele deu a vida por nós, ele se sacrificou por nós, não é mesmo? E qual é a terceira pessoa que faz parte, então, das 5 colunas da verdade? Aí em João 14, verso 17, nós vamos descobrir quem é a terceira pessoa. João 14 e o verso 17, que diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quem é esse Espírito da verdade que Jesus aqui está falando? O Espírito Santo de Deus. Você percebe aqui que nas 3 primeiras colunas nós temos Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E o Espírito Santo não poderia faltar, é claro, para sustentar então a sua igreja. Mas nós temos a 4ª coluna. E onde nós encontramos a 4ª coluna? No livro de João ainda, 17, verso 17, o texto nos diz o seguinte, veja só, João 17 e o verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é a 4ª coluna que sustenta a igreja do Deus vivo? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento, toda a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para dar conhecimento, para repreender, para ensinar a palavra de Deus. E qual é, então, a 5ª e última coluna que sustenta a igreja do Deus vivo? Eu convido você a irmos ao livro de Salmos, o capítulo é o capítulo 119, e o verso é o verso 151, que diz assim: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Aqui está dizendo que a 5ª e última coluna que sustenta a igreja do Deus vivo são os mandamentos de Deus, porque eles são verdade. Quando nós falamos dos mandamentos de Deus, nós estamos nos referindo aos 10 mandamentos que estão lá no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao verso 17, no segundo livro da Bíblia.
Os mandamentos que foram escritos em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, lá em Êxodo 31, verso 18. E não só uma vez, 2 vezes Deus escreveu. Sabe, meu amigo, minha amiga, aqui estão as colunas que sustentam a igreja do Deus vivo aqui na terra. Se a sua igreja tem essas colunas, amém por isso. Se a sua igreja tem a pessoa do Senhor Deus, tem a pessoa do Senhor Jesus e o Espírito Santo, amém. Se a sua igreja tem a Bíblia como a única regra de fé, amém. E se a sua igreja guarda os 10 mandamentos, os 10, não pode tirar nem acrescentar, que estão em Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao 17, amém. Se você não conhece ainda os mandamentos de Deus, vai em Êxodo 20, do verso 3 ao verso 17. Que Deus possa lhe abençoar através desse estudo. E eu convido você a virmos orar juntos. Curva aí sua fronte onde você está. E vamos orar. Amado Senhor Deus, abençoe essa pessoa de uma maneira toda especial. Cuide dela, Senhor, a cada dia. Coloque, Senhor, o desejo no seu coração de estudar a Tua Palavra. E obrigado por esse momento. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você e até mais uma próxima.